Conversa Pública de hoje vai falar sobre discipulado. Como podemos fazer parte da missão de Deus? É claro, nem sempre é tão fácil entender o nosso papel nesse plano. Por isso, há formas de encontrar a nossa vocação. Uma delas é a Escola de Treinamento de Discipulado, promovida pela Jocum, a organização Jovens com uma Missão, e que tem edição para outubro deste ano, a ETED Jesus for All. Para falar sobre o assunto, nós vamos receber hoje o Gil Ferraz, que é uma das lideranças da Jocum aqui no Brasil. Gil, é um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública. E aí, Herbert, e aí, pessoal de casa, é um prazer estar com vocês aqui também. É uma grande honra poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito e aquilo que Ele espera da gente nesse tempo. Então, prazer aí, obrigado pela oportunidade, pelo convite e a galera que está em casa também. Gil, nós que agradecemos por sua participação, afinal de contas, estamos num período assim com tanta coisa acontecendo e me parece que é bem propício mesmo poder entender um pouco mais sobre a missão de Deus e como a gente pode fazer parte dela. Então, eu gostaria que você começasse explicando para a gente o que é a ETED. Então, exatamente, nós vivemos um momento ímpar hoje no mundo e nós queremos que, como igreja, nós devemos e precisamos ter resposta, porque nós vemos aí um caos, a gente vê aí um medo estabelecido entre as pessoas e como que eu e você podemos ter resposta para isso. Então, a ETED, a Escola de Treinamento e Discipulado, ela é a porta de entrada da Jocum, Jovens com a Missão, uma agência missionária internacional interdenominacional, onde a gente tem missionários espalhados pelo mundo todo, pregando o evangelho. Então, essa é uma escola onde busca levar cada pessoa a conhecer a Deus e fazer ele conhecido. Então, onde nós forneceremos ferramentas para que a pessoa possa seguir dando continuidade da missão, ou seja, levando o evangelho para aqueles que não conhecem a Jesus ou não têm a revelação de Cristo ainda. Então, de maneira muito resumida, seria basicamente isso, entendeu? E qual é o público que pode participar da ETED? Então, o público-alvo são jovens a partir dos 18 anos, e assim, a idade limite é enquanto, na realidade, você se considerar um jovem, né? Então, hoje nós temos aí o fundador da Jocum, Loren Cunningham, ele completou 85 anos, então ele continua pregando o evangelho para todas as pessoas, ele teve recentemente conosco aqui no Brasil, em fevereiro, no Descent, e ele teve falando em 2 estádios, para público de 18 a 24 anos, na sua grande maioria. Então, na realidade, não tem um limite de idade para você ingressar nessa escola, mas você deve ser uma pessoa que caminha com Jesus, onde você está inserido numa comunidade de fé, ou seja, numa igreja, e é muito importante que tanto a sua família e também a sua liderança da igreja esteja de acordo com a sua ida para uma escola de treinamento e discipulado, porque nosso intuito é que cada um possa se engajar na missão de Deus, que é alcançar todos os perdidos. Então, para isso, nós vamos passar ali um tempo. A nossa escola, esse ano, vai acontecer na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, onde eles serão 4 meses de treinamento teórico, sendo que será um mês intensivo inicial de seminário de evangelismo como estilo de vida, e aí a gente entra com 3 meses da ETED, da Escola de Treinamento Discipulado, e depois nós teremos 2 meses de prático, onde eles vão poder praticar tudo que eles vão aprender durante esse período teórico lá em Angra dos Reis. E esse prático vai para vários lugares do Brasil e, se Deus quiser, para fora do Brasil, com as fronteiras abertas e logo, logo, em nome de Jesus. Cara, eu queria entender assim, de onde vocês tiram tanta energia para fazer um trabalho tão importante e tão abrangente. Afinal de contas, você está falando da ETED que vai durar aí pelo menos 4 meses e mais 2 meses depois de trabalho em campo, cara. De onde vem toda essa energia? Então, na realidade, isso é parte do nosso chamado. Então, todo cristão, como cristãos e discípulos de Jesus que nós somos, eu entendo que nós precisamos viver a missão de Deus. E o primeiro em toda a história, aí de encontro ao perdido, foi o próprio Deus. Quando ele foi lá no Éden, quando Adão e Eva haviam pecado, ele foi encontrar pecadores. Então, a missão de alcançar o perdido, ela vem primeiro do coração de Deus. E no caso, como nós fomos encontrados por Deus, a nossa caminhada, tivemos a revelação de quem Ele é, a nossa identidade em Cristo, então a nossa vida é servir a Ele.
E eu entendo que isso deve ser, seja você sendo parte de uma organização missionária como a Jucum, ou você sendo um jornalista numa emissora como, por exemplo, a Boas Novas, que você vai exercer o seu chamado de maneira integral, comunicando com verdade aquilo que Deus espera que você faça. Então, com esse treinamento, na realidade, não é apenas você viver integralmente dentro da missão, mas é também ajudar cada um a entender o seu chamado, e muitos passarão esses 6 meses conosco e depois eles vão voltar para a sua faculdade, vão voltar para um trabalho formal e ali eles vão desenvolver o chamado na sua plenitude. Então, a energia, a inspiração, o ânimo, ele vem do Senhor, porque a Bíblia fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, o Senhor é conosco. Então, Ele é aquele que nos inspira, que nos capacita, que nos impulsiona a levar o evangelho para as pessoas. Eu acho que é interessante você falar sobre isso, porque muitas vezes, quando se pensa em missão, a gente já imagina alguém partindo para outra região, partindo para o exterior, para locais onde a palavra não é tão aceita. Mas, na verdade, essa missão pode ser desenvolvida no seu dia a dia, em pequenos gestos, no conforto com uma outra pessoa, não é mesmo? Sim, então, a questão da missão, porque, por exemplo, quando a gente vê lá em Mateus 28, 19 e 20, sobre a gente discipular, fazer discípulo em toda a terra, fala sobre discipulado de nações, também isso significa que nós devemos discipular as áreas de influência de uma sociedade. Então, você tem várias áreas que abrange. Então, por exemplo, nós temos aí comunicação. Então, por exemplo, 27% da Bíblia fala sobre comunicação. Então, quais são os comunicadores que hoje nós estamos preparando para serem relevantes e comunicarem com verdade e justiça? E a maneira de comunicar também. Então, a comunicação é uma maneira de você compartilhar o evangelho. Você vai falar de Jesus. Então, você tem meios de fazer isso. Você pode fazer isso, talvez, numa emissora como, vamos citar aí, a Boas Novas, um canal como a Boas Novas tem, e é onde você pode falar abertamente, escancaradamente. Mas nem sempre o comunicador ele pode falar publicamente, mas se ele é um comunicador, ele não pode falar, às vezes, na emissora que ele trabalha, ou no telejornal, ou vamos supor que o cara seja escritor, mas ele pode, como comunicador, ser influente nas suas redes, ele vai pregar o evangelho, mas para isso ele precisa ser excelente naquilo que ele faz. Então você pode desenvolver o seu chamado a partir da área que você está inserido, desde que essa seja a direção de Deus para você. Você vai ter gente que vai influenciar no governo. Governo não é só ser presidente, ser governador, ser um deputado ou um senador, mas você tem áreas de governo das mais distintas, como conselhos municipais, um exemplo. Você também tem a questão da área de educação, aonde você vai trazer, estabelecer os princípios do reino de Deus nessa área, seja nos mais distintos níveis, tanto na educação infantil, na educação do ensino médio, nas universidades, você traz o reino de Deus na área de negócios. Então você pode e deve desenvolver o seu chamado ali também, se o Senhor te chamou para isso. E vão ter pessoas que Deus vai chamar para ser um pastor, para ser um mestre, para ser um missionário convencional de uma agência missionária convencional. Então não é sobre você tem que largar tudo e ir para outro lugar, porque na realidade você larga tudo quando você entrega a sua vida para Jesus. Então o velho homem morre e tudo que é seu passa a ser dele e você passa a viver para ele. Então tudo que você fizer deve glorificar o nome dele. Eu gostaria que você falasse agora um pouquinho sobre a preparação que está sendo feita para mais essa ETED, levando em consideração que a gente está num período em que tem uma dificuldade a mais, a necessidade, muitas vezes, do isolamento social. Como é que está sendo essa preparação, levando em conta a pandemia? Então, o que acontece? Hoje nós estamos realmente tomando todos os cuidados, fazendo todos os procedimentos que é necessário. A gente sabe que hoje tem algumas regras, algumas recomendações que foram feitas, mas assim, nós tomamos todos os cuidados necessários. Nós temos aí contatos com o pessoal da área de medicina, então eu falo assim, médicos têm orientado a gente também sobre como nós devemos proceder, respeitando também esse distanciamento. Então, nós vamos ter um treinamento, mas dentro das medidas de segurança necessárias, porque nós não devemos deixar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, hoje, você está vendo que muitas das coisas estão voltando à sua normalidade, então, com a liberação de comércio, com a liberação de cultos, então,
Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós vemos já que já tem uma flexibilização maior, porque as coisas estão melhorando na cidade do Rio, no estado do Rio de Janeiro. Então, isso acontece também na cidade de Angra dos Reis, onde nós estamos também fazendo o nosso treinamento. Recentemente aí foi liberado aí também o turismo está sendo retomado na cidade agora, eu vi notícias recentes. Então, isso mostra que as coisas estão melhorando, eu creio, em nome de Jesus, e nós vamos seguir avançando para a proclamação do Evangelho. Então, nós vamos preparar o pessoal, então não vai ter uma movimentação agora, então serão 4 meses em Angra dos Reis, então, onde nós cremos que a partir desses 4 meses as coisas estarão normalizadas também em outros lugares do Brasil, e se Deus quiser, fora do Brasil também é onde nós podemos enviar as nossas equipes, mas sempre com o devido cuidado, sempre agindo com prudência, né? É claro, e nesse momento que a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão mais estressadas, passando por diversas dificuldades, levar essa palavra de conforto, levar a palavra de Deus é algo que parece que vem a calhar ainda mais, não é mesmo? Sim, é fundamental, porque na realidade eu e você e muitos dos que estão assistindo em casa agora seguem a Jesus, caminham com Jesus. Então estão passando nesse momento de adversidade, mas com esperança, assim, porque mesmo na enfermidade você não tem uma a enfermidade ela não pode tirar ninguém do céu, mas o pecado sim. Então significa que por mais que você possa enfrentar uma adversidade nesse momento, você tem a sua expectativa, a sua esperança e os seus olhos voltados para a eternidade. Mas aqueles que não conhecem a Cristo, que não têm a revelação de Jesus, eles estão desesperados, porque eles não têm o entendimento e a revelação de ter uma eternidade com Cristo Jesus. Então, nós queremos seguir capacitando as pessoas para proclamar o Evangelho e levarem esperança e solução para esses que estão sem esperança. Gília, a gente vai ter a EPED em outubro, mas evidentemente que vocês que estão organizando, toda a equipe que vai participar ali fazendo monitoração e a organização de forma geral da escola, já começa a se reunir antes, né, para fazer toda essa preparação e também discutir tudo aquilo que vai ser apresentado ao longo desses 4 meses e depois posteriormente. Sim, na realidade nós já temos obreiros que moram na cidade de Angra dos Reis, temos parceria com igrejas. Então, essas pessoas que residem na cidade de Angra dos Reis, eles já estão trabalhando na preparação dessa escola. E nós temos outros obreiros que vão se locomover para lá agora no mês de setembro, no início de setembro, para poder fazer toda essa preparação para que no dia 5 de outubro tudo esteja ok para os nossos alunos que estarão reunidos ali naquela cidade. O que você diria que é a principal, o que é mais importante, o que pode agregar de maior para as pessoas que vão participar da ETED poder realmente fazer parte dessa escola de treinamento? Então, esse é um período, a Escola de Treinamento Discipulado, a ETED, ela é um período onde nós desafiamos as pessoas a conhecerem a Deus e fazê-lo conhecido. Então, no processo de conhecer a Deus, é um processo onde a pessoa vai tendo muita revelação sobre a identidade, sobre quem ela é em Cristo e aquilo que o Senhor espera dela. Então, é um tempo onde você vai aprender muitas coisas, você vai aprender sobre ouvir a voz de Deus, sobre vida devocional, sobre missões, sobre você entender a paternidade de Deus, você entender sobre, você receber ferramentas de como você pode alfabetizar alguém através da Bíblia, como você pode trabalhar com ferramentas para poder gerar desenvolvimento social em ambientes onde talvez não seja tão possível isso, é onde você vai aprender sobre o temor do Senhor, sobre renúncia de direito, então você vai trazer, é uma escola que traz um enriquecimento muito grande para aquele que vai estar aprendendo, que vai estar recebendo, que vai estar ali para poder se capacitar, e aonde você vai ter uma revelação de Jesus para que você possa compartilhar sobre ele com as pessoas, né? Bom, tenho certeza de quem está nos assistindo agora está ficando ainda mais na expectativa para que venha Sim. logo 5 de outubro. Gília, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que se pensa para essas atividades que vão acontecer depois daqueles primeiros 4 meses em que as pessoas vão estar ali na escola, mas depois elas vão partir em uma missão e vão fazer diversas atividades. O que está sendo pensado neste momento para essa fase? Então, Herbert e pessoal de casa, no Brasil e fora do Brasil existem grandes desafios.
Então, alguns exemplos aqui dentro da nossa nação. Nós temos aí povoados sertanejos. Nós temos aí em torno de 6 mil povoados sertanejos sem nenhuma igreja evangélica no Brasil. Você tem em torno de 10 mil comunidades ribeirinhas sem nenhuma igreja. 2 mil comunidades quilombolas sem nenhuma igreja evangélica. Você tem aí em torno de mais ou menos 1.200.000 ciganos e menos de 1% se declaram cristãos, 1% na realidade se declaram cristãos. Você tem comunidades indígenas, você tem vários grupos onde há uma grande necessidade de se pregar o evangelho. Então, o nosso intuito é também, olhando para a nossa realidade dentro do Brasil, nós podemos enviar equipes para esses lugares onde não há igreja, onde há uma necessidade de se proclamar o evangelho e que você possa gerar desenvolvimento naquele lugar. Um exemplo disso, nós atuamos na região de Fernando Falcão, lá no Maranhão, uma cidade que tem o IDH igual de Zimbábue e Ruanda. E fora, além de você chegar na cidade, você tem que pegar um pau de arara e você andar mais umas 3, 4 horas até você chegar nos povoados. E aí esses povoados têm uma distância de um para o outro, às vezes de 30, 40 quilômetros. E assim, é um acesso complexo. E um dos povoados que nós chegamos, por exemplo, há 3 anos atrás, foi o Catingueiro. O Catingueiro não tinha igreja nenhuma igreja. Hoje, nós já temos uma igreja evangélica lá, estabelecida em parceria com uma igreja do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo, que nós já temos pessoas batizadas, fizemos filtros chegarem lá, queremos trabalhar com bioconstrução, e tudo isso começou a partir de um prático de uma ETED, de uma escola de treinamento discipulado. Então, essa é uma direção. Mas, ao mesmo tempo que nós temos necessidades no Brasil, nós temos necessidade fora do Brasil. Então, por exemplo, Moçambique é um dos lugares que nós temos olhado para poder enviar equipes. Por quê? Porque tem povos lá que não conhecem a Jesus e não ouviram falar de Jesus. Então, nós temos uma família da nossa equipe, que são obreiros, missionários, que tem um chamado a longo prazo. Então, essa família de missionários que são obreiros, que trabalham conosco, eles vão só com a passagem de ida para lá. Mas eles vão levar uma equipe para lá que vai ficar 2 meses com eles lá e depois essa equipe retorna. Então, eles vão servir, vão trabalhar, vão ajudar para que essas pessoas possam ter o entendimento e a revelação de quem Jesus é. E eles vão servir de acordo com a necessidade do povo local. Então, esses são 2 exemplos de lugares que essas equipes poderão ter acesso durante esse tempo de prático, depois de passar os 4 meses em Angra dos Reis, entendeu? Bom, a gente tem aqui no Brasil a Jocum, que é uma organização muito abrangente, né? Além da ETED, existem outras atividades em que as pessoas que tenham interesse podem participar e contribuir nessa missão? Sim, claro, a Jocum é gigantesca. Nós temos aí praticamente todos os estados do Brasil. Hoje no mundo nós temos aí em 166 nações, mais ou menos entre obreiros e alunos, um número aí de 30 mil pessoas trabalhando assim na missão. E nós temos espaço para voluntários, para pessoas que às vezes o cara tem habilidade com o idioma, ele quer servir na tradução, ele pode fazer isso. Ele tem uma habilidade com criação gráfica e ele quer servir, ele pode fazer isso. Ele tem uma habilidade também, que ele tem um trabalho, então ele é um médico, ele é um enfermeiro, ou ele é um profissional de qualquer outra área que seja, e ele quer dedicar as férias deles, um tempo da vida dele para poder servir hoje. Vou dar um exemplo, eu peguei um Uber hoje, e aí eu estava conversando com ele, um cristão, segue Jesus, e aí ele falou sobre que ele, cara, eu tenho um sonho de poder ir para outra nação e servir, mas ele falou assim, mas a minha esposa nunca quis ir fazer isso. Eu falei, cara, você pode separar 15 dias de férias e fazer isso. Ele falou, sério? Eu falei, cara, vamos ficar em contato. É um discípulo de Jesus que estava trabalhando, tem um sonho, um desejo. Eu falei, cara, é possível. Mas tem gente que quer treinamento também. Ele não pode ir ficar 5, 6 meses num local como Angra dos Reis, 4 meses ali, depois de 2 meses em tempo integral, porque é full time. Então, tem outros treinamentos? Sim, nós temos treinamentos online. Nós temos a Jesus for All School Online, que é uma escola do Jesus for All Online sobre evangelismo como estilo de vida, onde o cara pode se inscrever lá, pode fazer o curso da onde ele está, no horário que ele puder, vai ter material lá disponível para ele. E a Jocum Brasil, como um todo, tem N cursos que podem acontecer online e pode acontecer presencial. Pode ter próximo da cidade que o cara está hoje assistindo a gente, ou na mesma cidade, entendeu? Então, tem treinamentos que acontecem dessa maneira também. E tudo isso você pode conhecer entrando lá no site, procurando as informações, entrando em contato mesmo com a Jocum. Isso, você pode, nesse caso que a gente está divulgando, a pessoa pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, por exemplo, do Jesus for All, entendeu? Jesus for All Movement.
pessoa pode entrar em contato, procurar nas redes, a gente vai estar à disposição. Ou se eles entrarem também no site da Jocum e pedir assim, eu quero falar com o pessoal do Jesus for All, eles também informam, passam as informações, mas tem ali uma infinidade de treinamentos. E para a gente fazer a inscrição, participar da ETED Jesus for All deste ano também é o mesmo caminho? Sim, entra em contato com a gente pelas mídias sociais ou no nosso site também, Jesus for All Movement, ou jesusforall.org, que é Jesus, número 4, ALL.org. Ele consegue também fazer a inscrição, ou no nosso Facebook, ou no nosso Instagram, tem as informações também lá disponíveis para o pessoal. Bom, a gente está chegando no final do nosso programa, passa muito rápido quando o assunto é interessante, quando o assunto é bom. Então, eu quero que você aproveite esse espaço final para convidar todo mundo que estiver se sentindo aí vocacionado para participar também da ETED Jesus for All. Legal. Então, esse é um tempo onde a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente andar naquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, e talvez você tenha queimado no seu coração fazer a vontade de Deus. E talvez você não saiba ainda qual é essa vontade do Senhor para a sua vida. Então, eu quero te convidar a entrar em contato com a gente pelas redes sociais ou pelo site e você mandar uma mensagem e nós queremos passar as informações sobre essa escola e como você vai poder ter a sua vida transformada, mas também transformar a vida de outras pessoas através de um período que você vai dedicar para o Senhor. E a partir da escola, você vai saber aquilo que o Senhor quer que você faça na sequência. Se você segue uma universidade, se você vai para uma outra nação, se você fica no Brasil, não que a gente vai falar isso para você, mas porque você vai ouvir isso do Senhor e o Senhor vai te dar o passo a passo sobre como seguir adiante. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Amém. Dílio, eu quero te agradecer pela participação aqui no Conversa Pública, foi um papo muito legal. Muito obrigado. Legal, Deus abençoe. Bom, e com isso a gente vai terminando o Conversa Pública de hoje, sempre agradecendo a sua participação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.